Bom, vamos direto ao ponto. Nesta nossa análise visual, a gente vai destrinchar a vida, os altos incrivelmente dramáticos, os baixos mais profundos e, claro, o impacto cultural gigantesco de uma das figuras mais influentes da era moderna, Steve Jobs. E a ideia aqui não é só listar o que ele fez no mundo dos negócios, não. A gente vai explorar a jornada fascinante de como a tecnologia que usamos todo santo dia foi literalmente moldada por essa visão revolucionária. Pensa na ironia absurda da carreira desse cara. A gente está falando do homem que, de forma muito literal, ajudou a colocar a internet no bolso de praticamente todo mundo. Mas por mais inacreditável que pareça hoje, a trajetória dele tem um ponto de virada chocante. Ele foi demitido da própria empresa que ajudou a criar. Pois é, a história do Jobs é cheia de inovações inegáveis, com certeza, mas também mostra uma personalidade super complexa, sabe? Um perfeccionismo que quase sempre beirava a obsessão. É uma jornada, entanto, cheia de genialidade e reviravoltas. Então, vamos começar pela seção 1, a fundação da Apple. Toda grande lenda tem um começo, né? E no caso da Apple, isso rolou numa garagem super humilde lá em 1976. De um lado, no meio de um monte de fios e placas, a gente tinha o Steve Wozniak, inegavelmente o gênio da engenharia, o cara que realmente entendia a lógica dos circuitos. Do outro, o Steve Jobs, o mestre absoluto da visão de mercado e do design. O grande lance aqui é que as habilidades dele se encaixavam como um quebra-cabeça. A engenharia bruta precisava de um propósito comercial, de uma cara bonita para chegar nas pessoas. Unindo essas duas forças tão diferentes, eles lançaram o Apple II. E o resultado? Foi um estrondo. Virou um dos primeiros computadores pessoais a fazer um sucesso comercial gigantesco, provando que a tecnologia podia sim fazer parte do nosso cotidiano. O que nos leva à seção 2, o exílio e a Pixar. Logo depois daquele sucesso inicial absurdo, as coisas ficaram bem tensas e a história deu uma guinada dramática. Em 1985, o inimaginável aconteceu. Depois de umas brigas internas pesadas de poder com a diretoria, Jobs foi expulso da Apple. Dá pra acreditar? Longe do império que construiu do zero, ele não ficou parado, de jeito nenhum. Ele fundou a Next, uma empresa totalmente focada em estações de trabalho super avançadas, e não parou por aí. Num movimento que ninguém na indústria de tecnologia esperava na época, ele comprou o que viria a ser a famosa Pixar. Sob a liderança visionária dele, a Pixar simplesmente revolucionou o cinema, lançando Toy Story, o primeiro filme da história totalmente animado por computador. O que parecia um exílio terrível acabou virando um laboratório incrível de inovações, misturando tecnologia e arte. Aí chegamos na seção 3, o retorno triunfal. Agora o ritmo da nossa história acelera. Era 1997 e a Apple, aquela mesma gigante que tinha dispensado o fundador 12 anos antes, estava numa situação desesperadora. Literalmente à beira da falência. Para tentar se salvar, a Apple comprou a Next e trouxe o Jobs de volta. E a primeira coisa mais decisiva que ele fez assim que pisou lá, ele passou o facão na linha de produtos. Uma simplificação implacável. Jobs começou uma das maiores e mais estudadas reviravoltas corporativas do mundo. Em vez de atirar para todo lado com dezenas de projetos confusos, ele olhou para a produção, cortou todo o excesso sem dó e focou só na essência pura do que a marca fazia de melhor. Foi um passo ousadíssimo e super essencial. E foi exatamente essa obsessão pelo foco que preparou o terreno para reescrever as regras da tecnologia em tempo real. Olha só a velocidade disso. Em 1998 surge o iMac. Ele deixou de ser só uma máquina fria de processar dados para virar um computador colorido e cheio de vida, trazendo o design de vez para o universo do PC tradicional. A energia só aumenta porque em 2001 vem o iPod, mudando radicalmente os paradigmas da indústria da música inteira. Aí damos um salto para 2007 e boom! O lançamento do iPhone redefine para sempre o conceito de smartphone. Aquela promessa de colocar a internet no bolso de todo mundo finalmente se consolida aqui. E para fechar essa sequência alucinante de sucessos ininterruptos, em 2010 o iPad surge do nada e cria uma categoria inteiramente nova de dispositivos, preenchendo o espaço exato entre o celular e o computador. Finalmente chegamos à seção 4, filosofia, design e legado. Aqui vale muito a pena a gente dar uma respirada no meio desses lançamentos e olhar para a estrutura que sustentava tudo isso. Por trás desse triunfo incomparável, existia um mantra muito claro. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Para o Jobs, isso não era só uma frase de efeito para vender mais. Era uma filosofia profunda de desenvolvimento. Ele acreditava fielmente que a tecnologia precisava ir muito além da funcionalidade fria. Ela tinha a obrigação de ser intuitiva e absurdamente agradável de olhar.
E esse jeito de pensar não moldou só as bordas ou o software da Apple, não. Isso influenciou diretamente a base de todo o design industrial de hoje em dia. Fazer o complexo parecer fácil de usar virou a grande meta de qualquer produto. Mas, claro, as trajetórias mais brilhantes também encontram seus desfechos solenes. Em 2011, com apenas 56 anos de idade, ele faleceu de forma precoce devido a complicações de um câncer no pâncreas. É um ponto bem triste e marcante na história da tecnologia, mas o que é verdadeiramente notável e indiscutível é a sombra gigantesca que ele deixou sobre o nosso futuro. O legado dele continua super palpável. Dá para ver a influência do Jobs de forma muito clara em praticamente qualquer dispositivo eletrônico que a gente usa no nosso dia a dia moderno. E para além da estética e das máquinas, tem a capacidade notável que ele tinha de inspirar através das palavras. Ele ficou mundialmente famoso por discursos que mexiam com as pessoas. E uma das ocasiões mais célebres, durante o discurso de formatura lá na Universidade de Stanford, ele bateu na tecla da importância de sempre buscar mais. A mensagem dele para todas as gerações ficou imortalizada na clássica frase "Stay hungry, stay foolish", ou seja, continuem famintos, continuem bobos. É um chamado contínuo para nunca perdermos a curiosidade, a ousadia e, acima de tudo, recusar a acomodação. E para encerrar essa nossa explicação, fica aqui uma reflexão essencial. Ao acompanharmos a vida de um visionário que focava tão obsessivamente no que era mais importante, torna-se imperativo olhar para o futuro. Se a simplicidade é, de fato, o último grau da sofisticação, qual será a próxima grande revolução tecnológica capaz de transformar o nosso cotidiano? Fica essa grande questão em aberto para todos os inovadores do amanhã. Agradecemos a companhia nesta análise visual e até a nossa próxima imersão no conhecimento.